Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marceliano Andrade, ministro do curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Esta é a nossa primeira aula de exercício, a quarta aula na sequência, onde nós vamos apresentar a aplicação das leis de Kirchhoff, de tensão e corrente, relação série e paralela de resistências, mas principalmente a análise nodal e a análise de malhas, de forma a sistematizar a resolução de nossos circuitos. Adicionalmente, também será apresentado um componente novo, o transistor, revolucionário transistor, com um dos seus modelos em baixa tensão e baixa frequência. Vamos aqui resolver este primeiro exercício. O que nós temos nesse exercício aí? Um circuito aí com 4 componentes, uma fonte de corrente dependente, um independente e 2 resistores. Nós ainda não temos aqui, digamos, o conhecimento que já temos associado à análise de malha e análise nodal, que são métodos sistemáticos que permitem a gente resolver esses circuitos de uma forma bastante disciplinada. Mas, digamos que temos domínio completo da lei das correntes de Kirchhoff e a lei das tensões de Kirchhoff para resolver esse problema. Assim, podemos avançar e buscar a solução naturalmente. Redesenhando esse circuito com os seus 4 componentes, a gente observa que, se eu for aplicar aqui a lei das correntes de Kirchhoff, eu só preciso aplicar em um único nó. Este nó superior, já que o nosso nó inferior, ou terra, é a referência. Então parece bastante interessante aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, já que eu só tenho um nó. Já a quantidade de malhas ou loops que eu tenho nesse circuito é superior à quantidade de nós, fazendo com que ele se torne possivelmente um pouco mais desafiador resolvê-lo com a lei das tensões de Kirchhoff. Aqui nós temos a nossa fonte dependente, a corrente de controle está nesse bracinho, e esse resistor aqui é o resistor de saída, no qual a tensão de interesse é o que nós buscamos no circuito. Como eu tenho somente esse nozinho aqui a descobrir, já que aqui eu não preciso aplicar, então vamos lá. Qual nó que nós temos que descobrir, que nós temos que aplicar a nossa lei das correntes de Kirchhoff? É todo este nó aqui. Este é o nó que nós vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff. E quais correntes são essas? Nós temos aqui uma corrente chegando, que é essa corrente de 6 A. Nós temos uma corrente descendo, que é o próprio I. Temos outra corrente descendo, I sobre 4. E eu vou considerar aqui uma corrente descendo com valor I, que é a corrente que está ali na saída. O que nós temos mais aqui? Nós podemos dizer que nós temos esta polaridade para esse componente e esta polaridade somente reafirmando ela aí. Então vamos à solução aplicando a lei das correntes de Kirchhoff. O que diz a lei? Que o somatório das correntes em qualquer nó é igual a zero. Aplicando o nosso nó ali identificado, teremos que 6, primeira equação, nós temos que 6 menos Ió, que está saindo, menos Ió sobre 4, menos I, é igual a zero. Mais equações nós podemos tirar. Observem que a tensão desse componente aqui é exatamente o V de saída desejado. E a tensão deste componente é 2 vezes Ió. Então vamos botar a nossa segunda equação. Nossa segunda equação, nós temos o seguinte: a tensão de saída é igual a 2 vezes Ió. E uma terceira equação, que nós podemos tirar também diretamente, sabe que o método não é tão sistemático se a gente estivesse aplicando análise nodal, mas nós estamos capturando tudo que é possível capturar
diretamente desse circuito. 8 vezes I. Agora nós temos aí essas três equações, talvez possamos até tirar mais, mas que a gente pode identificar dessas equações? Eu quero encontrar VO. Se eu tiver uma equação somente com VO, eu identifico. Aqui eu tenho a equação que tem IO e I, mas eu consigo colocar, por exemplo, a partir dessa, o nosso IO é igual a VO sobre 2. Logo, eu já consigo substituir nessa equação e botar em função de VO. E com esta outra equação, eu consigo colocar I igual a VO sobre 8. Assim, substituindo as equações 2 e 3 em 1. Então, temos aqui que 6 menos IO sobre 4 menos I vai ser igual a 6 menos 4 IO sobre 4 menos IO sobre 4 menos 1, que é igual a 6 menos 5 IO sobre 4 menos I igual a 0. Substituindo agora, nós temos 6 menos 5 sobre 4 vezes VO sobre 2 menos I, que é VO sobre 8. Isso é igual a 0. Assim nós podemos tirar. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 6, que menos 6 VO sobre 8 é igual a menos 6. Cortando este com este, mudando os sinais, multiplicando por 8, eu tenho que a tensão de saída vai ser igual a 8 volts. Se eu tenho interesse em saber o valor da corrente IO, ela é nada mais do que o valor da tensão de saída sobre aqui nós temos ela, sobre 2, implicando que o IO é igual a 8 sobre 2, que vai ser 4 ampere. Aí estão os dois valores que estamos atrás, aplicando exclusivamente a lei das correntes de Kirchhoff e lei de Ohms e outras particularidades. Nesse exercício, o nosso objetivo é identificar duas informações. Uma das informações corresponde a uma resistência equivalente. Qual é a resistência vista pela fonte? E a segunda informação é o valor da corrente IO, ou seja, qual o valor dessa corrente efetivamente no nosso circuito. Com essas duas informações, resolvemos este problema. Ao calcular a resistência equivalente, o nosso circuito ele se reduz a este outro circuito aqui. A este circuito onde nós temos uma única fonte conectado a uma resistência, sendo esta fonte com valor de 40 volts. Esta é a nossa resistência equivalente. E a corrente que passa nesse circuito, que sai dessa fonte, é a nossa IO. E, obviamente, teremos uma tensão de saída dada aqui neste ponto, que é exatamente igual ao valor da fonte. Uma vez identificada a resistência equivalente, e como essa tensão de saída é igual ao valor da fonte, nós temos o quê? Nós temos que a tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente IO. Logo, sendo essa tensão igual a 40 volts, teremos que a nossa corrente IO
será igual a 40 dividido pela resistência equivalente. Uma vez identificada a resistência equivalente, nós temos o valor da corrente ali desejada. Nesse circuito, nós podemos redesenhá-lo de uma forma a tornar um pouco mais clara as relações paralela e série e buscar equacioná-lo. Se a gente observar aqui, nós temos aqui esses dois componentes aqui, eles estão em paralelos, que se encontram em série com esses outros dois, que por sua vez, esse conjunto se encontra em paralelo com este aqui, que também está em paralelo com este, e o conjunto todo em série com este outro terceiro. Se a gente for desenhar de uma forma que isso fique um pouco mais claro, nós podemos colocar da seguinte forma. Nós vamos ter aqui uma resistência, nós vamos ter aqui uma resistência, que se encontra, aqui teremos outra resistência, e assim fechamos a primeira parte ali. Vemos que esta parte e essa segunda parte está ali atendida. Agora nós temos esses quatro componentes. Como é que são esses quatro componentes? Eles estão da seguinte forma. Nós temos aqui, nós temos o seguinte. Nós temos dois deles se apresentam em paralelo inicialmente aqui. Temos uma resistência. E aqui nós temos outra resistência. E depois nós vamos ter os outros dois ali também presentes. Uma resistência e outra resistência. E aqui eles se conectam. E por fim, nós temos ainda um último componente para realizar essas conexões. Quais são os valores aí? Esse aqui tem um valor de... Ainda temos aqui a nossa fonte que se encontra posicionada com o valor de 40 volts aqui e uma corrente pior aqui. Quais são os valores? 5 ohms. Este aqui tem um valor de 15 ohms. Aqui nós temos um componente de 6 ohms, outro de 12. Aqui nós temos um de 20, outro de 80. E por fim, temos aquele componente de 60 ohms ali. O que precisamos saber? O valor da resistência equivalente vista neste ponto especificamente. Agora, talvez tenha ficado mais claro. Nós precisamos calcular esse bracinho e depois vamos ter 3 resistências em paralelo e em série com essa de 5 ohms. Para esse bracinho aqui, especificamente, o que nós temos aqui neste braço? Neste braço, nós temos o seguinte: 6 paralelo com 12, somando em série 20 paralelo com 80. 6 paralelo com 12 é 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12, que é 18. E aqui vai ser 20 vezes 80 dividido por 100. Aqui nós temos, para aquele bracinho ali, nós vamos ter o seguinte: 18 dividido por 6 vai dar 3, 12 dividido por 3 dá 4. Mais este corta com este zero, este com este zero, 2 vezes 8, 16.
Daqui nós tiramos que aquela resistência vale 20 ohms. Agora o que nós vamos ter? Nós vamos ter 15. Pegando todo este conjunto aqui. Todo este conjunto. Sabendo que este B vale 20 ohms. Agora fazendo essas três resistências, nós vamos ter o quê? 15 em paralelo com 20, em paralelo com 60, que é igual a 15 em paralelo com 20 vezes 60 dividido por 80. Se a gente dividir esse por esse, isso aqui vai dar 4. 60 dividido por 4, 30, 15. Isso aqui vai ser igual a 15 em paralelo com 15, que é igual a 7,5 ohms. Se, por final, agora a gente soma este outro, nós vamos ter uma resistência, a gente somando este outro, nós teremos o seguinte, nós teremos que a resistência equivalente é igual a 5 mais 7,5, implicando em uma resistência equivalente no valor de 12,5. Consequentemente, o nosso O é igual a 40 dividido por 12,5, cujo valor é 3,2 ampere. Aqui nós temos 12,5 ohms, e esses são os resultados desejados no nosso problema, onde reduziu este circuito maior a este circuito equivalente. Nesse exemplo, nós temos como objetivo a aplicação da análise nodal, uma metodologia sistemática, onde nós, seguindo um protocolo muito bem definido, conseguimos identificar os pontos, as tensões dos nós, e a partir dessas tensões temos condições de identificar tensões e correntes em qualquer ponto do circuito. O exemplo em questão, temos aqui um circuito com uma fonte de corrente independente, uma fonte de corrente dependente do valor de tensão V0 aqui presente. Temos mais um resistor, e neste resistor específico temos o objetivo de encontrar a corrente, a tensão e a potência, ou seja, precisamos da corrente nesse resistor, precisamos da tensão desse resistor e a potência nele para obtermos o resultado deste exemplo. Vamos redesenhar esse circuito aqui. Redesenhando este circuito, nós temos o seguinte. Nós temos um circuito que tem quatro regiões relativamente igualmente espaçadas. E aí os componentes estão dispostos nessa região. Temos aqui este bracinho que ele não existe, e somamos um componente aqui, que é a nossa fonte de corrente independente, outro componente aqui, que é um resistor que tem a tensão de controle, outro componente, que é a nossa fonte de corrente dependente, uma resistência intermediária e a nossa resistência alvo, onde as informações, as respostas do problema em questão se encontram sobre ela. Aqui nós temos um terra, que é a nossa referência. Então temos aqui a nossa fonte independente, cujo valor é 5 mA. 5 mA. Temos aqui uma resistência com valor de 10 kΩ, cuja tensão VO é a tensão de controle desta fonte, no caso agora uma fonte dependente, esta aqui, que tem a valor de 10 a menos 2 vezes a tensão VO.
temos mais uma resistência aqui. No caso específico, uma resistência de 5 kΩ. E esta última resistência é a resistência que nos interessa. O foco, as respostas do problema se encontram sobre ela. Agora vamos dispor aqui todas as tensões e correntes. No caso dos nossos nós, nós temos aqui um nó que aqui se encontra. Este nozinho, que é o nosso nó 1, ele tem uma corrente que chega aqui, que é o próprio 5 mA, e uma corrente que desce. Essa corrente aqui descendo, vamos chamar ela de IO. Temos um outro nó aqui. Este aqui é um nó 2. Nesse nó 2 nós temos uma corrente chegando da fonte dependente, uma corrente descendo, que eu vou chamar ela de I1, e uma corrente saindo, que eu vou chamar de I2. Essa corrente I2 é uma das respostas do nosso problema. E a tensão V2, que é a tensão deste nó, também é uma das respostas do nosso problema. E aqui nós temos a tensão V1. Pensando nas tensões, eu tenho aqui mais uma tensão, que é exatamente a tensão V2. E no nosso resistor de saída, de 20 ohms, também temos a tensão V2. Identificando a tensão V2, que é a tensão do nó, e a corrente I2, nós temos duas das três respostas. Multiplicando essas duas respostas, potência igual a tensão vezes corrente, nós temos a resposta, as três respostas necessárias. Agora eu creio que nós temos tudo para aplicar a nossa análise nodal. O primeiro passo da análise nodal é escrever as correntes nos componentes como função das tensões dos nós. Então vamos fazer essa escrita. Exemplo, IO, que é a tensão no nosso componente de 10K, tem o valor de V1 dividido por 10K. Daqui implica que o nosso IO vai ser V1 dividido por 10 a quarta ampere. I1, que é o valor neste componente, no resistor de 5K, tem um valor de V2 dividido por 5 kΩ. Daqui implica que o I1 tem um valor de V2 dividido por 5 vezes 10 a terceira ampere. E o nosso I2, que é a resposta do problema, já que essa corrente que desce no nosso componente de 20K, é dado por V2 dividido por 20K. 20K. Este aqui implica que o nosso I2 será igual a V2 dividido por 2 vezes 10 a quarta ampere. Próximo passo da análise nodal é aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, onde o somatório das correntes em qualquer nó é igual a zero. Pegando, por exemplo, o nó 1, o primeiro nó, nós temos o seguinte: 5 mA 10 a menos 3, que é esta corrente que chega no nó 1, menos IO é igual a zero. Daqui podemos dizer que 5 vezes 10 a menos 3, menos, quem é IO? É V1 sobre 10 a quarta. V1 sobre 10 a quarta é igual a zero. Multiplicando tudo por 10 a quarta, nós vamos ter o seguinte: 50 menos V1 é igual a zero, implicando que V1 é igual a 50 volts. Temos aqui agora apresentado o valor de V1. Quem é V1? É o valor do nó
1, a tensão, o potencial do nó 1. E está aí apresentado com o valor de 50 ohms. Vamos buscar V2. Com o V2 nós resolvemos praticamente o problema. Para o nó 2, quem está chegando? Está chegando 10 a menos 2 VO menos I1 menos I2 igual a 0. Substituindo, vai ser 10 a menos 2 vezes VO, que é igual, o nosso VO é nada mais, nada menos do que o valor de V1, que é 50, então VO é igual a 50, ou seja, nós temos que VO é igual a V1, a tensão aqui nesse resistor é igual a V1, menos I1, que tem valor de V2, sobre 5 vezes 10 a terceira, menos I2, que é igual a V2, dividido por 2 vezes 10 a quarta, igual a 0. Se a gente multiplica tudo por 10 a quinta, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui 50 vezes 10 a terceira, menos 10 a quinta, que vai dar 100 vezes 10 a terceira dividido por 5 vezes 10 a terceira vezes V2, menos 100 dividido por 5, 20 V2, menos 10 a quinta dividido por 2 a quarta, vai ser igual a 10 vezes 10 a quarta dividido por 2 a quarta, isso vai dar 5. 5 V2 é igual a 0. Consequentemente, teremos aqui 25 V2 é igual a 50 vezes 10 a terceira, implicando que V2 é igual a 50 vezes 10 a terceira dividido por 25. Logo, V2 será igual a 2 vezes 10 a terceira, cuja resposta nos dá V2 igual a 2 kV. Aí nós temos a nossa primeira resposta. Por que a resposta? Porque a tensão V2 é exatamente uma das respostas que estamos atrás. Vamos para a segunda. Para a segunda resposta, nós podemos fazer o seguinte. Quem é I2? I2 é igual a V2 sobre 2 vezes 10 a quarta, que é igual a 2 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 10 a quarta. Daqui implica que vai dar 1, 0,1, e 2 é igual a 0,1 ampere. Aí está a nossa segunda resposta, o valor de 2. E para concluir o exercício, nós precisamos encontrar potência. Lembrando lá do ensino médio, potência é igual a tensão vezes corrente. E nas aulas anteriores, os cursos anteriores também, daqui da graduação, nós temos que 2 vezes 10 a terceira, que é o nosso V2, vezes 10 a menos 1, que é o nosso I2. Isso vai implicar que a potência no componente de 20 ohms será igual a 2 vezes 10 a segunda, ou seja, 200, ou 0,2 kW. Assim, nós temos a terceira resposta, que é a potência no componente de interesse. Vamos fazer esse exemplo aqui para relembrar a metodologia da análise de malhas. Um exemplo simplesinho, só para a gente poder
correr em cima do assunto e análise de malhas, relembrando a sua sistemática. O que nós temos aí neste exemplo? Nós temos aí duas fontes de corrente, aí estão as fontes de corrente, e outros componentes resistivos. Obviamente temos um nozinho aqui, outro nozinho aqui, outro nó aqui presente, mais um nó aqui, outro nó aqui e outro nó aqui. Se aplicar a análise de nós, teriam vários nós para a gente poder resolver. Mas na análise de malhas, observe que só tem duas malhas aí presentes. E a solução deve ficar bem mais facilitada a princípio. Como é que é o nosso circuito aqui? O que nós temos para ele? Né? Vamos aqui mapeá-lo para a gente sistematizar a aplicação da análise de malhas no exemplo em questão. No exemplo em questão, nós temos um circuito que só tem fontes de tensão. Lembre que uma das condições para a gente optar para a análise de malha é, se o circuito só tiver fonte de tensão, isso pode ser um elemento facilitador, já que na análise de malha nós aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff. Um outro facilitador, se o elemento possui menos malhas do que nós, isso também é um elemento positivo para a nossa aplicação. E aí é um outro caso que tem esta natureza aí presente. Então nós temos aqui duas fontes de tensão, 36 volts neste lado, 24 volts neste outro. Temos aqui um resistor de 4 ohms, outro resistor de 3 ohms, este intermediário de 12 ohms, um aqui superior de 2 ohms e um último resistor de 9 ohms. O que nós podemos estabelecer aqui agora? Vamos posicionar as nossas tensões e correntes. Observem que nós temos aqui uma corrente de malha circulando aqui, que é a I1, e a I2 como sugestão do problema. Essas correntes de malhas posicionadas aí, elas vão gerar tensões. Vamos colocar nomes nessas tensões. Eu vou chamar isso aqui de V1, vou chamar isso aqui de V2, chamarei esse aqui de V3, chamarei esta aqui de V4 e esta intermediária, vou colocar V5. Se a gente tem uma percepção sobre as correntes que passam aí nesse circuito, nós temos que neste bracinho aqui, ó, neste ponto específico, essa corrente de malha está sozinha nesse bracinho, logo aqui é I1. Neste outro bracinho, a corrente de malha I2 está sozinha, logo aqui vai ser a I2, esta é a I1. E se a gente pensar nesta que desce, eu tenho I1 menos I2, I1 menos I2. Da mesma forma, nós temos aqui a nossa corrente I2. Neste ponto, sai aqui, volta aqui, e neste aqui, sai aqui. Esta aqui é a nossa corrente I1. E descendo, temos a corrente I1 menos I2. Não preciso repetir. Existe uma redundância aqui, mas só a título de esclarecimento. Vamos aplicar o nosso método. O primeiro passo do método é escrever todas as tensões dos componentes como função das correntes de malha. Então, se a gente pensar aqui, ó, o nosso V1 é igual a 36, que é a tensão no polo positivo. Na verdade, V1 é igual a 2 vezes I1. Não é análise nodal, é análise de malha. O nosso V2 será igual a 9 vezes I2. O nosso V3 será nada mais, nada menos do que 3 vezes I2.
o nosso V4 terá valor de 4 vezes I1. E por último, o V5 é o diferente. Ele tem valor de 12 vezes I1 menos I2. Então, o primeiro passo da metodologia é escrever as tensões dos componentes em função das correntes de malha. Primeiro passo da metodologia feito. Vamos para o segundo passo da metodologia, que corresponde a aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Então, segundo passo, somatório das tensões em qualquer malha é igual a zero. Lembrando aqui, que aqui nós temos I1 e aqui é 4 I1 também. 2 e 1 e 1. Então vamos lá. Temos o seguinte, para a malha I1, para a malha I1, para a malha I1, nós vamos ter menos 36 mais V1 mais V5 mais V4 igual a zero. Logo, V1 é igual ao quê? 2 vezes I1 mais V5 é 12 vezes I1 menos I2 mais V4, 4 vezes I1 é igual a 36. Daqui podemos organizar da seguinte forma: 2 vezes I1 mais 12 vezes I1 mais 4 vezes I1 menos 12 vezes I2 é igual a 36. 2 e 1, 12 e 1, 4 e 1. Logo, 12 mais 4, 14, 18, 18, 18 e 1, menos 12, 12 e 2, igual a 36. Se a gente divide aqui por 3, nós vamos ter o seguinte: 18 dividido por 3 vai dar 6 e 1, menos 4 e 2 é igual a 12. Ainda dá para dividir mais. Dá para colocar aqui como 3, dá para dividir aqui por, que vai dar para colocar 3 aqui, 2 aqui e 6 aqui. Logo nós temos o quê? 3, 2 e 6. E assim nós temos a nossa primeira equação. Igualmente, aplicamos o somatório das tensões na malha 1. Vamos agora aplicar, nesse segundo passo, o somatório das tensões na malha 2, no sentido de atender o requisito da análise de malhas. E o que nós temos aqui? Temos o seguinte, ó, girando aqui, eu vou ter 24 a tensão na fonte, mais V3, menos V5, mais V2 igual a zero. Então, mais 24, mais V3, menos V5, mais V2 igual a zero. Daqui me dá que V3 é igual a 3 vezes I2, é o V3, menos V5 é 12 vezes I1 menos I2, mais o V2, 9 vezes I2, será igual a menos 24. Daqui nós podemos organizar com menos 12 e 1, mais 12 e 2, dessa multiplicação, mais 3 e 2, mais 9,
9 e 2 igual a menos 24. 9 e 2 igual a menos 24. Somando aí, nós vamos ter o seguinte, esse primeiro aí, 1. Somando aí, nós vamos ter o seguinte. Teremos menos 12 e 1. 9, 10, 11, 12. 12 mais 12, 24. Mais 24 e 2 igual a menos 24. Dividido tudo por menos 12, fica I1 mais 2 e 2 menos 2 e 2 é igual a 2. E aí nós temos a nossa segunda equação do nosso problema. Para encontrar os valores das nossas correntes, agora basta relacionar essas duas equações. Subtraindo, esta é a equação 1, esta é a equação 2. Subtraindo a 1 da 2, fazendo 1, equação 1 menos equação 2, vamos ter 3, 1 menos 1 vai dar 2 e 1. Menos 2 e 2, menos 2 e 2, mais 0 e 2. 6 menos 2 igual a 4. Daqui nós podemos dizer que o nosso I1 será igual a 4 sobre 2, implicando em 2 amperes. Já o nosso I2, podendo tirar de qualquer uma dessas, nós temos que o nosso I2 é nada mais, nada menos do que I2 vai ser igual a I1 menos 2 dividido por 2. Logo, I2 será igual a 2 menos 2 dividido por 2. Consequentemente, este aqui vale 0. Ou seja, o nosso I1 tem um valor de 2 amperes e o nosso I2 tem o valor de 0,00 ampere nesse circuito. Em outras palavras, não passa corrente aqui. A corrente passando aqui, nesta fonte, em virtude da organização aí apresentada, é 0. Esta corrente aqui é igual a 0. Esse é o nosso último exemplo, nosso último exercício a ser explorado nesta aula, a quarta aula. E aqui nós temos um componente novo, e esse é o exemplo mais legal de todos. E componente novo esse? É este componente, e esse componente é chamado de transistor. É a base da nossa tecnologia hoje de eletrônica em hardware. Ele aposentou as válvulas em dispositivos, circuitos ativos, osciladores, na grande maioria das aplicações. A sua concepção é base dos circuitos integrados, dos processadores, microcontroladores, que nós temos todos aí. Ele, prêmio Nobel de 1948 em física, revolucionou, e vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com eles. E mais legal, vocês já sabem trabalhar com eles. Porque nós temos um dispositivo que tem este jeitão aqui, ó. Esse dispositivo tem 3 terminais. E cada terminal tem um nome específico. Este aqui, por exemplo, que tem a setinha, é chamado de emissor. Este outro, aqui em cima, é o nosso coletor. E por último, nós temos a base. Então vamos colocar os nomes nessas crianças. Aqui nós temos a nossa base, normalmente o B de base.
Aqui estamos com o nosso E de emissor. E aqui nós temos o nosso C de coletor. Temos este desenho para o nosso dispositivo e nós podemos aqui substituí-lo, isso que é a grande graça do processo, nós podemos substituir este componente pelo seguinte circuito, onde aqui nós temos a base também, este é o terminal de base, ele se conecta a uma fonte de corrente contínua. Estou colocando um outro símbolo aqui para vocês de fonte de corrente contínua, mas é uma fonte, como a gente já está trabalhando até agora. Temos aqui a conexão com o emissor, e por último, o que acontece aqui, nós vamos ter um modelo para caracterizar adequadamente o modelo. Nós temos aqui uma fonte de corrente que se conecta a esse terminal, e aqui nós temos o nosso IC, o nosso coletor. Este valor aqui tem um valor de VBE, nada mais é do que a tensão entre a base e o emissor, e temos as correntes que entram no circuito, IB, IC e o nosso emissor. Para concluir, esse aqui tem um valor de corrente dado por beta vezes IB. Podemos também caracterizar mais uma tensão, que é a tensão VCE, que é a tensão entre o coletor e o emissor. Então, beta vezes IB é o valor da corrente, que é controlada pelo IB, que é esta corrente de base. Dito isso, vamos substituir o nosso modelo no circuito de referência. Como é um circuito? O circuito tem aqui a nossa fonte, esta fonte aqui, uma fonte de entrada de 1 volts. Está ali, ó, mais, menos 1 volt, conectada a uma resistência. Aqui está a resistência, que se conecta à base. Se ele se conecta à base, a base está aqui. Então nós vamos ter o seguinte, esta é a conexão de base. Aqui nós temos uma outra fonte, que é a VBE, mais menos VBE. O nosso emissor está aterrado, conforme ali a gente pode observar. Podemos até colocar desta forma aqui, para que ele fique mais próximo ao desenho que a gente acabou de montar. Nós temos o emissor aterrado. Aí está. Aqui temos o terra. Aqui temos o terra sendo representado. E dando sequência, na outra ponta nós temos o coletor. Logo temos que apresentar aqui a nossa fonte de corrente controlada, cujo valor é beta IB. IB é a corrente que entra na base. Onde o coletor está conectado? O coletor está conectado em 2 resistências. Ele tem uma primeira resistência, aqui apresentada, que é esta resistência aqui. Esta resistência, que também está aterrada. Essa resistência tem um valor de 20 kΩ. E tem uma outra resistência que se conecta aqui em cima com um valor também de 20 kΩ. De 20 kΩ. 20 kΩ. Que se conecta por último a uma fonte de tensão, mais uma fonte de tensão.
Então observe, esta aqui tem um valor de 10 volts. Assim, nós escrevemos o nosso circuito, desenhamos o nosso circuito. Faltando alguma coisa? Não está faltando nada. Aí está tudo presente. Aqui é o valor de 120 kΩ. Nós nos empolgamos aqui com o circuito e esquecemos o que nós precisamos encontrar neste circuito. Qual é o objetivo desse circuito? É encontrar V0, VO e IO. Quem são essas criaturas? É a tensão que se encontra neste resistor, que é o nosso resistor de saída do circuito, e a corrente IO é a corrente que passa neste mesmo resistor. Obviamente, se a gente encontrar o valor da tensão, nós temos o valor da corrente, já que temos uma resistência ligada. Agora, vamos organizar um pouco mais esse circuito para torná-lo dentro de um padrão que estamos mais acostumados a trabalhar. Da seguinte forma, eu posso aqui fazer a seguinte organização. Eu posso arrumá-lo dentro desta seguinte disposição. Aqui, por exemplo, eu vou ter a minha fonte. Esta fonte vai estar aqui presente. É a nossa fonte ali de 1 ohms, de 1 volt, com esta polaridade. E nesta outra extremidade, nós vamos ter a outra fonte. No caso, uma fonte de 10 volts, que foi aí apresentado. 10 volts. Vamos ver o que a gente pode fazer mais por esse circuito. Se eu colocar aqui, fecho aqui, e depois eu fecho aqui, eu creio que eu posso fazer o seguinte. Eu posso desconectar aqui em cima. Posso colocar mais uma fonte aqui. Colocar a nossa fonte dependente ali. E uma resistência naquele lugar. Então aqui nós vamos ter uma resistência. A resistência de 120 kΩ. Temos a corrente de base. O nosso IB. Aqui está presente a tensão VBE. E aqui nós temos uma fonte de corrente com valor de beta IB. Este arranjo aqui, ele vem para esse resistor. Eu posso arrastar esse terminal e conectar aqui. E aí nós temos o seguinte. Temos aqui mais uma resistência. O valor desta resistência. E esta é a resistência de saída. O valor desta resistência tem valor de 20K. 20 kΩ. E a tensão aqui de saída é o valor VO, sendo a corrente que desce nela a corrente IO de interesse. Para concluir o nosso desenho, nós temos mais uma resistência ali presente que tem o seguinte valor, 20 kΩ. Vamos recapitular. Nós temos esta forma de desenhar. Esta é que vocês vão encontrar no esquemático. Mas para resolver, nós precisamos substituir o modelo. E o modelo para o transistor pode ser esse em determinadas condições. Substituindo o modelo diretamente nesse layout, nós ficamos com esta forma. Organizando um pouco mais, para ficar mais no padrão dos circuitos que nós estamos trabalhando até agora,
nós ficamos com este outro jeitão. 3 formas de representar o mesmo circuito. Nós podemos dizer mais que aqui nós temos o terra, naturalmente, e o valor do VBE, que é esta fonte aqui, é dada, é 0,7 volts. E o valor do beta, que é este beta aqui, também foi dado, que é igual a 80 e ele é valor adimensional. Ele não tem dimensão. Estamos com todos os elementos presentes? Estamos com todos os elementos presentes. Vamos dar continuidade. Aí está o circuito. Vamos aplicar nesse circuito análise de malha ou análise nodal? Qual escolha? Eu não sei qual seria a melhor solução aqui a princípio, mas eu vou aplicar análise de malhas. Aqui nós temos a corrente I1, aqui nós temos a corrente I2, aqui nós temos a corrente I3. Se for aplicar análise de malhas diretamente nesse circuito, nós podemos já montar as equações aqui ao lado. O nosso para I1, nós temos menos 1 volt, mais 120 vezes 10 a terceira vezes I1, já estou aplicando diretamente, mais VBE, igual a 0. Daqui podemos tirar que menos, podemos tirar que 120 vezes 10 a terceira I1 vai ser igual a 1 menos VBE. VBE tem valor dado de 0,7. Consequentemente, o nosso I1, que é a corrente que passa, que é a corrente da malha 1, vai ser 0,3 dividido por 120 vezes 10 a terceira. Isso vai nos dar o seguinte valor: 3 vezes 10 a menos 1 sobre 12 vezes 10 a quarta. Consequentemente, a corrente I1 tem um valor de 1/4 vezes 10 a quinta. 1/4 vezes 10 a quinta menos 5 ampere. Então esta é a nossa corrente I1. Lembrando que se a gente identifica todas as correntes de malha, o nosso circuito fica completamente caracterizado. Vamos aplicar para a malha 2 a nossa análise de malhas. O que nós temos aqui na malha 2? Na malha 2 eu tenho uma fonte de corrente isolada aqui. Logo nós já podemos definir que o nosso I2 é exatamente igual a menos beta IB, que por sua vez será igual a menos 80 vezes IB. Se vocês olharem aqui, olhando com atenção, nós temos que B está na mesma orientação de I1, e nós podemos deduzir que o nosso I1 é igual a IB. Consequentemente, teremos aqui o valor de menos 80 vezes I1. E o I1 nós acabamos de calcular. Logo, I2 será igual a menos 80 vezes 1/4 vezes 10 a menos 5. Daqui nós chegamos que o nosso I2 tem um valor negativo. 80 dividido por 4 vai dar 20 vezes 10 a menos 5 amperes. E aí nós temos a nossa segunda corrente de malha. Dando continuidade, agora vamos encontrar para o nosso I3. Eu esqueci de colocar as polaridades aqui no componente e vamos aqui dispor as polaridades. Essa já está dada. Para o caso do I3, nós temos aqui 20K, 20 vezes 10 a terceira,
vezes I3, que é esta corrente, mais 10 menos VO igual a zero. Substituindo, vai ser 20 vezes 10 a terceira, vezes I3, que é o que eu tenho interesse em encontrar. Encontrando o problema fica resolvido. Mais 10 menos VO. VO pela disposição vai ser 20 vezes 10 a terceira também, vezes I2 menos I1, I3 igual a zero. Corrente entra pelo positivo e esse pelo negativo. Organizando um pouquinho mais aqui este sistema, nós podemos fazer o seguinte. Vamos lá. 20 vezes 10 a terceira e 3 mais 10 menos 20 vezes 10 a terceira e 2 mais 20 vezes 10 a terceira e 3 igual a zero. Dá para cortar algumas coisas ainda, mas não vou cortar ainda não. Vou juntar aqui o que tem como juntar. Olha só, menos 20 vezes 10 a terceira, menos 20 vezes 10 a terceira e 2. Este aqui. Este aqui eu tenho 20, 10 a terceira e 3, 20, 10 a terceira e 3, mais 40 vezes 10 a terceira e 3 é igual a 10 aqui, menos 10. Simplificando um pouquinho aqui, nós vamos encontrar o seguinte. Vou dividir por menos 10. Aí vai ficar 2 vezes 10 a terceira e 2, menos 4 vezes 10 a terceira e 3 é igual a 1. E nós temos mais uma equação. Mais uma equação. O que nós podemos fazer agora? Se eu substituo o valor de 2 por menos 20 vezes 10 é menos 5, eu encontro I3. Podemos substituir a equação 2, na equação 3. Assim teremos 2 vezes 10 a terceira vezes I2. I2 é igual a menos 20 vezes 10 a menos 5. Menos 4 vezes 10 a terceira vezes I3 igual a 1. Multiplicando esses valores, vamos ter aqui 2 a terceira vezes menos 2 a primeira, então será 2 a terceira vezes menos 2 elevado à quarta. Isso vai dar 4, menos 4 vezes 10 a menos 1. Menos 4 vezes 10 a terceira é igual a 3, é igual a 1. Daqui implica que menos 4 vezes 10 a terceira e 3 é igual a 1 mais 0,4. E 3 será igual a 1,4 dividido por menos 4 vezes 10 a terceira. Isso aqui tem o valor de 3 é igual a 0,7 sobre 2 menos 0,7 sobre 2 vezes 10 a menos 3, ou seja, 3 é igual a menos 0,3
35 vezes 10 a menos 3 ampere. Aí nós encontramos o valor de 3. Temos agora todas as correntes de malhas. Consequentemente, temos como encontrar os valores desejados na resposta. Então vamos aqui encontrar o nosso primeiro valor desejado, o Ió. Ele é o que? Se a gente olhar aqui, o Ió vai ser igual a I2 menos I3. O I2 é menos 20 vezes 10 a menos 5, menos 0,35 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, já fiz aqui previamente, ela vai dar 0,00015 ampere. Assim, o nosso Ió nada mais é do que 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 150 microampere. E a nossa tensão de saída vai ser igual a 150 vezes 10 a menos 6 vezes 20 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai ser igual ao quê? 2 vezes 15, 30. 30. E aqui eu tenho 10 a menos 7 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 1. Menos 1 volt. O nosso VO é igual a 3 volts. Aí estão as nossas soluções. Nós podemos dizer aqui que esse circuito aqui entrou com 1 volt e saiu com 3. Então ele deu um ganho de tensão. Um ganho cujo ganho tem um valor igual a 3. Ele multiplicou por 3 o valor de entrada. Nós temos um amplificador aí presente.